fazes ideia de quantos livros é que tu já leste? Pois, é uma pergunta um bocadinho difícil. Não faço uma ideia assim muito precisa. Uma estimativa? Uma estimativa? Não sei. 200 livros, 300, não sei. É um bocadinho... É uma pergunta um bocado ambígua, porque eu não leio mais do que não posso. Quantos livros é que tu consomes por mês? Por mês. Ultimamente tem sido só 1 ou 2, infelizmente. Porque o tempo tem sido muito curto. Mas eu tinha alturas que um livro por uma semana e pronto. Havia livros que era para o fim de semana e então era aquela altura que eu dizia que era uma leitura compulsiva. Agora gostava de ser, mas a vida na horários de trabalho é muito complicado. Mas o livro sempre foi e acho que vai ser sempre o meu melhor amigo. Histórias de amor. Também, gosto de policiais também, gosto de um bom romance, mas que tenha uma história, ou com H grande, história da nossa humanidade, ou que tenha também um caso policial. Não seja só romance por romance, porque eu acho que o romance é importante, mas se for só uma história cor-de-rosa, a vida não é bem assim, não é só uma história cor-de-rosa, não é? Então os outros elementos já mistura, há uma forma de cativar mais e de nos fazer viajar, viver outras vidas. É bom sair da nossa vida e entrar num livro, acho que é mesmo isso, viver outras vidas. A vida não é cor-de-rosa, por isso até que tu Não. gostas um bocadinho de livros assim sobre o tema do humor um bocado fatalista, não é? Sim, tive uma altura que estava mais virada para aí. Acho que também é fruto daquilo que vivia. E então eu comecei a perceber que a vida tinha dificuldades. E sempre senti a necessidade de espelhar isso nos livros que escrevo. Tanto do primeiro livro para o terceiro, que saiu ano passado, eu noto uma diferença. No primeiro eu sou muito mais romântica, daquele romance que acha que vai tudo acabar bem. E no último, já muita gente me pôs crucificada quase, porque disse: estavas tão má, porquê é que fizeste isso? Porque eu senti naquela altura que era aquilo que eu precisava de escrever. Eu acho que nunca me dissociei de mim própria quando estou a escrever. Eu estou sempre lá. Mesmo no livro infantil que eu lancei em 2011, para mim, inconscientemente, não tinha nada da Patrícia Carreira lá, e quando os meus amigos leram, disseram: tu estás aqui, estás sempre aqui. E eu não me consigo separar, acabo sempre por basear muita coisa daquilo que eu sou e daquilo que eu vivo naquilo que eu escrevo. É verdade. Foi a distância que te uniu à escrita? Foi mesmo, porque eu sempre gostei muito de ler. Minha mãe conta-me que desde pequena, mesmo quando eu não sabia ler, que eu queria sempre uma história antes de dormir. E ela inventava e havia uma dificuldade maior porque na minha casa não havia o hábito de ler. Ou seja, não é que meus pais não gostassem de nos ensinar as coisas habituais do dia-a-dia, na escola, a gente aprendia com a professora e tudo mais. Mas fui eu que em casa quis uma estante, porque eles não tinham ainda, mas eu sou a única da casa que tem um apreço enorme naquela estante, porque são os meus livros, são os meus amigos. E a minha mãe diz que desde pequena eu tinha que ter uma história antes de dormir, porque a história para mim era importante. E ela perguntava-me: o que é que queres para os olhos? Livros. Mas tu não sabes ler, mas eu queria livros. E então ela começou a pensar: a rapariga tem uma paixão qualquer que é diferente da irmã, porque o meu irmão ainda não existia. E de facto aquilo foi crescendo, e eu lembro que o meu primeiro infantil era da Rua Sésamo, e eu estava com aquilo para tudo ao lado, e ainda tenho na minha estante da minha casa, que foi uma recordação espetacular, porque leva-me à infância, e leva-me à forma de ver, à forma de perceber, aliás, como é que o livro sempre foi importante para mim, o objeto e o conteúdo que lá está. Entretanto, ou apesar disso, só gostava de ler. A escrita era uma coisa que estava muito bem guardada numa gaveta, algures no meu cérebro, e só despertou quando eu tinha 19 anos, estava na universidade, e havia uma fase de desilusão de amor, literalmente, e aquilo bateu-me forte e eu sentia que precisava de qualquer ajuda para ultrapassar aquilo. E então uma amiga minha, que até hoje lhe agradeço, deu-me uma sugestão assim de nada: tu não escreves essa história? Qual é a lógica? Esse livro nunca vai ser publicado. E então eu, por desporto, literalmente, comecei a escrever A Distância que nos uniu. Desde o início sabia que era esse o título, porque a história tem uma base verdadeira, tem uma base de mim, como eu acabei de dizer, e a distância foi o que se impôs naquela altura da minha vida. Eu namorava um rapaz que estudava Engenharia Civil e eu estudava Comunicação Social na nossa universidade. E ele, por lei da nossa universidade, tinha que fazer os preparatórios cá e o resto do continente. Ele ainda por cima era de outra ilha, que não São Miguel. E a distância, naquela altura, efetivamente separou, porque ele ia à sua vida, eu ficava na minha, e quando ele, porventura, pudesse vir à nossa terra, Açores, iria à terra dos pais e não à minha.
E hoje em dia não é como antigamente, se me namorava por carta e corria tudo bem. A verdade é isso, mas com 19 anos a gente vê as dificuldades a aparecer e pronto, agora percebo que efetivamente não era ele o futuro pai dos meus filhos e por isso foi assim que aconteceu. Mas teve um motivo para acontecer, efetivamente, porque se não fosse aquilo não me despertava a vontade de escrever. Eu escrevi um romance à base daquilo e também numa perspectiva do que eu queria na altura que viesse a acontecer daqui a uns anos com aquelas duas personagens. Acreditas no destino? Acredito muito. Eu acho que as coisas acontecem porque têm que acontecer. Não deixe tudo nas mãos do destino. Nós temos que lutar na nossa vida e procurar os nossos direitos, aquilo que nós realmente gostamos. Não encontra-se não procurar. Mas se estiver destinado para nós, acredito mesmo que é. E o caso do meu futuro marido é mesmo isso. Nós já tivemos imensas vezes, que já chegamos à conclusão que estivemos imensas vezes juntos, fisicamente no mesmo espaço. Ele está cá há 8 anos, é de Santa Maria, e nós nunca nos cruzamos. Temos amigos em comum, que é uma coisa completamente fantástica. E do nada, por causa de livros, eu fui conhecê-lo. Só agora. Por isso, há coisas que realmente fazem sentido, imputando-as ao destino. Sim, acredito no destino. Foi no Shalom que tu te reencontraste com Deus? Foi. Foi mesmo. O Shalom foi um momento muito importante para mim. Eu sempre fui muito religiosa, amiga de Deus e ainda acabei o meu percurso catequético quando tinha 15 anos, quando fiz o crisma, e no ano a seguir comecei logo a dar catequese e ainda hoje deu. Estou a despedir-me, pronto, por vias da vida é complicado manter todos os nossos hobbies, mas sempre me preencheu muito saber que Deus existia, saber que Ele estava ali ao nosso lado e que, mesmo que a gente não veja, porque não vê, consegue ter uma ajuda espiritual tão forte. Comecei a ver as pessoas, comecei a ver Deus nas pessoas depois do Shalom. Porque antes para mim Deus existia, sim, mas era um ser que eu não via. Depois do Shalom eu comecei a perceber que um sorriso que tu me dás é Ele que está em ti, porque é Ele que está a transmitir-me uma alegria que se calhar é preciso. Foi um despertar. Foi um despertar, foi uma renovação, porque eu estava a precisar mesmo de libertar qualquer coisa e de libertar certas coisas que eu não perdoava a mim própria. E aquele fim de semana foi literalmente perceber que se eu não me perdoar, não há forma então de realmente aquilo que nós temos, não há forma de eles terminar. Foi muito profundo. Eu passei um fim de semana que estava completamente em reflexão e tinha momentos que não falava porque não tinha nada a dizer. E eu que sou uma mulher que fala dos cotovelos, quando a gente se encontra com Deus, que fosse em qualquer sítio. E quando eu me encontrei com Deus um fim de semana inteiro, eu percebi que era a pessoa mais abençoada do mundo e que realmente tudo o que se passa na nossa vida tem um sentido, tem um destino. E por isso eu tenho tentado ser Shalom todos os dias. Não é fácil sempre, mas é uma inspiração muito boa. Conseguiste perdoar tudo? Quase tudo. Agora, depois do Shalom, comecei a perceber que se Ele nos perdoa, que somos nós que não nos perdoamos a nós e muito mais aos outros. Nós temos sempre mágoas, não é? Nossas e dos outros, temos sempre ofensas que ficam sempre a pairar. Mas depois daquele fim de semana eu consegui perdoar praticamente tudo. Eu já me achava-me já uma pessoa benevolente e que tentava compreender tudo, mas ali ainda é diferente. Ainda se vive mais intensamente aquilo que Ele quer que nós sejamos. E por isso sim, consegui ver o perdão de outra maneira completamente diferente. Quais são os teus medos? Quais são os meus medos? Tenho medo de não ser feliz. Eu sinto-me uma pessoa feliz, mas tenho medo de deixar de o ser. Tenho medo de não ter filhos, de não poder ter filhos. Tenho medo de não viver da escrita num futuro, ou da escrita ou de algo relacionado com a escrita, com os livros, com as palavras, que é o que me preenche. Porque eu agradeço muito todos os dias o trabalho que tenho, trabalho com advogados, mas eu sinto sempre uma lacuna. Sinto que queria preencher aquele dia com algo com a minha área, com a comunicação social, com a cultura, e às vezes sinto-me um bocadinho, não quero dizer a palavra falhada, que é muito forte, mas frustrada. Era prisioneira, não é? Pronto, exatamente, prisioneira da necessidade da gente ter um ganha-pão, uma vida dita normal e de não conseguir exercer aquilo que eu estudei na totalidade.
verdade que os livros preenchem e ter já 3 filhos, como é que costumo dizer, é muito bom, sinto-me muito orgulhosa de mim, tanto porque não pensava, não imaginava que isso um dia fosse acontecer, mas é um medo que eu tenho, perceber que a vida me vai levando a uma rotina diária normal que não chegue a ser, que a minha vida profissional não chegue a ser inteiramente uma base, que não tenha por base os livros. Tenho medo disso, tenho. Mas tenho as coisas para conseguir, que ainda sou nova e que vou chegar lá, ou no jornalismo, ou só na escrita, que é muito difícil, a gente sabe. Mas também a crise vai acabar um dia e a gente vai conseguir mudar isto, estamos bem que sim. O que é que te revolta? Uma revolta, volta-me à pobreza. Tantas pessoas que tratam o dinheiro como se fosse como uma coisa qualquer, que não lhes custa a ganhar, e isso é daquela discussão a passar fome. Custa-me, revolta-me os filhos que não sabem agradecer aos pais que têm. Há certos pais também, é verdade que, pronto, e filhos, por consequência, não se consegue agradecer nada, mas revolta-me um filho que não sabe respeitar o pai. Eu não fui sempre a melhor filha, obviamente, passei por uma fase da adolescência e até tive uma altura mais revoltada na própria universidade. Foi uma adolescência mais tardia, mas nem pensar deixar meus pais para trás ou esquecer o que eles fizeram por mim, ainda fazem, revolta-me isso. Revolta-me um casal, por exemplo, que queira muito ter filhos, que eu consiga, e outros que têm os filhos aos pontapés, passas por desculpa a expressão, mas é mesmo assim, e que não criam, não tomam conta, não albergam no seu teto como um pai e uma mãe devem fazer. Revolta-me essas injustiças que, se a gente for a ver bem, infelizmente vão existir praticamente sempre, existem por algum motivo. Mais uma vez, aquelas crianças que são maltratadas da família dos pais, há um motivo para isso, mas a gente não tem capacidade para chegar lá, para saber o que é, o porquê. Mas revolta-me a injustiça no seu geral, no seu tudo. No teu livro da vida, o que é que tu gostarias de ver escrito na última página? Gostaria de ver uma casa cheia com muitos filhos, muitos netos, muitos livros publicados e o meu marido ao meu lado. Espero que a gente viva muitos anos os dois juntos. O meu marido não é meu marido ainda, mas para lá se caminha. E espero ver um sorriso no meu rosto de felicidade, de perceber que valeu a pena essa vida, trabalho, labuta cá, estamos dias que a gente cansa-se e somos novas, não é? Mas mesmo assim há dias que puxam mais por nós e que a gente se sente mais cansadas, que apetece sentar num canto e não fazer mais nada. Espero chegar aos últimos dias da minha vida com um sorriso no rosto e com a sensação que vê de coração cheio. Obrigada, Patrícia. Obrigada.